boa noite, queridos telespectadores. Estou eu aqui, Mônica Gonçalves, novamente substituindo o insubstituível Rosenval Ferreira. E neste programa a gente tem como pauta direito do consumidor, o que você realmente precisa saber. Em todos os momentos da nossa vida a gente vai ser consumidor em algum momento. Sobre esse ramo, o que mais importa e que deve prevalecer é seu direito de informação e principalmente saber agir sozinho em determinadas situações para você também não ser lesado. E hoje a gente conta com um time de 3 profissionais gabaritados para falarmos sobre golpes, problemas com voos, práticas abusivas de bancos e também o famoso superendividamento. E para isso contamos aqui com o Dr. Eric Tapajós, que é advogado, pós-graduado em Direito da Saúde e Direito Médico, com atuação em Direito da Pessoa com Deficiência, Previdenciário e Consumidor, vice-presidente jovem da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência e embaixador do NAIA. Se dedica à defesa dos direitos das pessoas autistas e PCD. Parabéns, seja bem-vindo e boa noite, doutor. Boa noite, obrigado, Mônica. Temos a doutora Ludmila Carmo, advogada no escritório Toguchi Fujioka Advogados, professora, palestrante, especialista em Direito Civil e Processo Civil e também Direito do Consumidor e do Direito do Passageiro Aéreo. Membro da Comissão de Direito do Consumidor e da Comissão de Direito Digital. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite, Mônica, é um prazer estar aqui novamente. E o doutor Helder Barbosa, que fez questão de colocar no seu currículo que ele é um goiano nato. Advogado na defesa do consumidor há 20 anos, integra a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB e produz conteúdo para o YouTube no programa dele, no canal Reclame Já, o canal do consumidor. Seja bem-vindo e boa noite, doutor Helder. Boa noite, Mônica, boa noite, Eric Tapajós, Ludmila, boa noite à produção e boa noite a você, audiência qualificada aqui do programa Opinião e Debate. E vamos começar com ele, que é goiano nato, né? Que fez questão de trazer isso pra gente, que é um orgulho ser goiano, né, doutor Helder? Orgulho de ser goiano, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos falar de golpe. Quais são os golpes mais comuns hoje, doutor? Mônica, audiência, questão de falar sobre golpes é muito problemático. Por quê? Nós estamos conversando aqui hoje, nessa noite, daqui a 2 semanas um novo golpe vai surgir. Então, a questão de estar sempre se atualizando sobre golpes é uma dinâmica e exige um comportamento muito ativo do consumidor. Hoje, a principal dificuldade que nós temos é para lidar com o consumidor super vulnerável, muito vulnerável, principalmente quando ele recebe um link, quando ele recebe uma oferta muito tentadora para contratar um produto, comprar um produto ou contratar um serviço, nas redes sociais, Mônica, na internet. Então, a maior dificuldade hoje, para começar a nossa conversa, são os golpes virtuais, digitais e principalmente utilizando inteligência artificial, que aí está o problema. Como que essa turma nossa hoje, os nossos pais, os nossos avós, até mesmo nós aqui que temos um mínimo de discernimento, como é que nós vamos reagir e nos comportar diante da IA, da inteligência artificial generativa, que ainda é novidade para muitos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 ano com as IAs. Estão clonando sites, estão clonando falas, vídeos, e isso aí está chegando no celular, no tablet, nos computadores das pessoas e está gerando um problema sem precedentes. Então já rola a bola, já deixo para você. Doutor, golpes virtuais mesmo. Esses golpes virtuais, a gente tem o famoso golpe do advogado, e assim, eu posso trazer como um testemunho meu aqui, que também sou advogada, eu clonaram a minha voz. Através de alguma fala minha, clonaram a minha voz e meu cliente, por sorte, me ligou e falou que não Mônica, era eu. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Será que essa clonagem sua não veio daquela ligação de 8 segundos? Oi, alô, oi. Oi, alô, né? E você ficou falando. Você colaborou, ofereceu conteúdo, a sua voz. A dica é não fale nem oi. A primeira dica, né, Mônica? Primeira dica aqui, ligação, número desconhecido, você já percebeu, ouviu ali que pode ser de uma central? Deixa falar o alô lá sem parar, não fique conversando. Oi, não estou te ouvindo, não estou te entendendo, repete, não fique falando Exatamente. Isso. Você está fornecendo conteúdo, áudio para as IAs, para os robôs, né, performarem, fazerem, produzirem um perfil falso seu com a sua voz. Isso aí é irreversível, Mônica. Irreversível. E doutora Ludmila, tem
como o consumidor identificar um golpe? Existem algumas maneiras do consumidor identificar que pode estar sendo vítima de um golpe? Existe sim, Mônica. É até como o Helder falou, não tem como a gente conseguir acompanhar todos os novos tipos de golpes que surgem. Diariamente tem um novo golpe. O que a pessoa pode fazer? Se prevenir, porque normalmente a prática é a mesma. É algum contato de uma pessoa que você não conhece, que fala ali pelo WhatsApp, a questão de clicar em link, você recebe algum tipo de link, questões também de emergência, alguma situação muito emergencial, se você não fizer isso agora, se você não transferir esse dinheiro agora, você vai perder alguma coisa, você vai ter alguma desvantagem. Então, são questões pontuais que o consumidor ele sempre deve ficar atento, que ocorrem em todo tipo de golpe. Então, essa questão da emergência, essa questão de contatos desconhecidos, transferências para terceiros que a pessoa não conhece. Então, sempre que você precisar fazer algum tipo de depósito, alguma coisa, sempre mande para a pessoa que você conhece. Pessoa que você realmente desconfie, vai pagar, né? Isso, desconfie se ela pedir para fazer em nome de outra pessoa. Então, esse alerta, o consumidor deve sempre desconfiar para se prevenir contra esses golpes. Perfeito, doutor. E doutor Eric aqui, que eu admiro tanto, né, atua tanto aí nessa questão da luta dos autistas, né, doutor? E a gente vai falar disso um pouco depois. Só que a gente quer fechar esse bloco aqui. O que a vítima tem que fazer quando acontecer um golpe com ela? Se for um golpe do Pix, nós podemos... ele tem que primeiro entrar em contato logo com o banco. Entra em contato com o banco e depois tem também o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução do Banco Central. E com isso, agindo com rapidez, ele consegue ter esse dinheiro estornado, porque se não agir com rapidez, o golpista pode pegar esse dinheiro que foi para o banco X e mandar para o banco Y e você não consegue mais recuperar. Isso mesmo, gente. E assim, uma outra dica em relação a isso, que eu tenho certeza que os doutores aqui sabem perfeitamente em relação a isso, é sempre tomar cuidado também com a linguagem que eles estão usando com vocês, com o consumidor, né? E em relação a essas questões de golpe, sempre entrar em contato com a central, né? Em primeiro lugar, entrar sempre em contato com a central, porque entrando em contato com a central, você vai saber exatamente se trata de um golpe ou se é realmente o banco que está entrando em contato com você. Doutora Mônica, sempre é importante deixar claro, você consumidor, você é fraco, você não tem a obrigação, o consumidor nós sabemos, né, Mônica? O consumidor não tem a obrigação de ser um superdotado nas informações, em se precaver, em se antecipar a tudo. Não, isso é impossível, o consumidor não vai conseguir se antecipar a tudo, ele é vulnerável, então quanto mais você conseguir documentar e quanto mais ágil você for, talvez seja possível reverter essa situação. Inclusive o médico, o doutor Tapajós mencionou, que é possível rastrear. Medpix, rastrear dá para rastrear ali a dispersão do dinheiro, né? Perfeito. É importante também não ter vergonha, né? Não As pessoas ficam com vergonha de ter caído o golpe. E é como o doutor Eric falou, você tem que agir rápido. Então não tenha vergonha, faça o boletim de ocorrência, entre em contato com o banco, que quanto mais rápido você agir, melhor para você conseguir resolver esse problema. E às vezes até na família, né, acontece. Exatamente. O meu pai já está precavido. O meu pai, outro dia, ligaram tentando aplicar um golpe e na mesma hora ele fez uma chamada de vídeo para mim para saber. Exatamente. E ele viu que era um golpista. Viu o golpista. E hoje esse programa ele está sendo patrocinado pela Clínica Plastique, no Surgeon Einstein, da doutora Renata Margalhães, cirurgia plástica e íntima lá no Shopping Flamboyant. A Capital Mídia, se você quer um produto que seja visto e consumido, né, vá para a Capital Mídia, que lá eles vão ajudar você a criar um planejamento especial para o seu produto. E o restaurante é o Argentino, gastronomia argentina dentro de Goiânia, com cortes maravilhosos, o melhor assado da cidade. E a casa conta com a adega especial, com um espaço intimista e aconchegante. Nos fins de semana, eles contam com músicos retomados e as reservas são feitas com antecedência pelos telefones 3941-4008 ou 99929-0014. E nosso primeiro bloco se encerra, voltamos já já. Voltamos aqui com o segundo bloco do programa Opinião em Debate e agora a gente vai mudar um pouco de assunto, vamos falar do direito dos passageiros aéreos. É isso mesmo, doutora Ludmila? Exatamente. E aí, doutora, como é que a gente pode identificar as práticas mais abusivas em relação
ao transporte aéreo? Tem muita coisa para falar sobre esse direito, acho que todo mundo está acompanhando, que está acontecendo meio que um caos, todo dia aí voos sendo cancelados, atrasos por questões de aeroporto ou outras questões, mas o que o consumidor precisa saber quando ele for voar e tiver algum problema no voo dele? Primeiro, independente do motivo, se foi alguma coisa que de culpa da companhia aérea ou de culpa do aeroporto, independente do motivo, se o seu voo for cancelado ou atrasado, você tem direito de ser reacomodado em outro voo de forma gratuita. Então você não precisa pagar por um novo voo. A companhia aérea tem a obrigação de te colocar em outro voo. E se durante esse período de espera pelo novo voo, esse período ultrapassar aí cerca de 2 horas, você já tem direito também a uma assistência, que a gente chama de assistência de alimentação. Então eles têm que ali disponibilizar ou um voucher para você se alimentar no aeroporto ou pode fornecer a própria refeição. Além disso, se você precisar passar a noite esperando pelo novo voo, você também tem direito à hospedagem, além de a companhia aérea também ter que disponibilizar o seu transporte, te levar lá para o hotel e de volta para o aeroporto, se você estiver fora do seu domicílio. Então esses são direitos básicos que todo consumidor tem, independente do motivo do cancelamento ou do atraso do voo dele. Perfeito. Doutor Helder, você costuma despachar sua bagagem de mão? E aí, você gosta de fazer isso? É correto? Como é que fica essa situação do despacho da bagagem de mão? Pois é, todos nós sabemos que existe uma franquia mínima, né, que você acaba consumindo, você coloca ela naquele gabarito constrangedor, se o gabarito for muito apertadinho, ela não vai encaixar, aquela coisa toda. A gente vê aí muitos vídeos, né, do pessoal forçando a barra, sentando em cima do gabarito para fazer encaixar ali. Eu acho que tudo isso não deveria nem existir se existisse concorrência e boa prestação de serviço. Nem precisaríamos de resoluções de ANAC, não precisaríamos de PROCON, nem de exigir direitos algum, porque as próprias companhias deveriam prestar o melhor serviço, tratar o consumidor com o maior carinho, o que não ocorre, o que força o consumidor a ser constrangido nessa questão da bagagem, ter que ficar regulando o que está carregando, às vezes são itens extremamente essenciais, aí vai despachar a bagagem, depois descobre que ela foi para outro voo, perdeu uma conexão, foi danificada, avariado, e aí tem que registrar um boletim ali no aeroporto mesmo, um registro, né, da intercorrência que teve ali com a bagagem, vai gerando aquela série de situações, e o consumidor, nós sabemos, ele não tem tempo e ele não tem preparo para ter tanta informação, às vezes numa viagem, num passeio, algo que era para ser um passeio, era para ser algo muito simples, era para chegar, despachar, embarcar e ser feliz, mas não. Começa a ter aquela quantidade de intercorrências, começa com a bagagem, começa a não conseguir despachar, ter que pagar pelo peso extra, depois não consegue recuperar a bagagem, e o passeio que deveria ser algo prazeroso se transformou numa tormenta. Por quê? O próprio pessoal do balcão do guichê às vezes vira as costas, Exatamente. Não dá a melhor satisfação, não dá informação, fica fazendo um pouco o caso, aí o consumidor revolta, começa a gravar vídeo e postar na internet, é o que dá. E além disso, tudo isso que o senhor disse agora para nós, a gente tem que relembrar sempre o consumidor da responsabilidade objetiva, né? E tudo isso que você passou, se você conseguir comprovar, cabe dano moral, né? Você despachar uma bagagem e ela desaparecer, ou você ser coagida a despachar uma bagagem que você não quer. Mas a gente vai voltar nesse assunto de bagagem ainda, eu acredito que nesse bloco, mas o doutor Eric aqui, né? O meu querido colega, ele é da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, né? E, doutor Eric, qual é o direito da pessoa com deficiência em relação ao transporte aéreo? Tem um direito que é pouco divulgado, né, em relação ao transporte aéreo, que é o direito da pessoa com deficiência, da pessoa autista, ao acompanhante. Se for comprovada a necessidade desse acompanhante, o acompanhante tem direito de 80% de desconto na emissão de uma passagem aérea. E para isso tem que preencher os formulários que é o FREMEC ou o MEDIF. O FREMEC é um formulário contínuo que ele vai poder utilizar em vários voos. Agora o MEDIF ele vai poder utilizar uma única vez. Agora, se a companhia aérea negar esse direito dele com tudo comprovado, ele pode fazer uma reclamação na companhia aérea, na ANAC e também no consumidor.gov.br. E, se não resolver, judicializar. E essa judicialização, ela tem tido jurisprudências favoráveis em relação também à responsabilidade objetiva, ao dano moral? Sim, tem tido dano moral, sim. E nesses casos aí, vamos supor que a companhia aérea negou
Qual o tipo de prova que a gente faz, que o consumidor tem que fazer, o consumidor que precisa desse desconto de 80% para poder ele ingressar com o processo judicial? Ele já vai ter todo o documento, né? Porque o FREMEC e o MEDIF é preenchido por um médico. Então, ele já vai ter isso daí apresentado na companhia aérea e tendo a negativa com um comprovante que é do próprio médico dele, já é o dano moral. Então, perfeito. A companhia aérea negou, com o preenchimento dos formulários, aquilo ali já pode ser judicializado. Com certeza. Perfeito. E aí eu queria voltar na bagagem, doutora Ludmila. Em desvio, extravio de bagagem, como que o consumidor faz, ele age, deve agir? A primeira coisa que ele vê é que a mala dele não apareceu na esteira. Qual o primeiro procedimento e os próximos a serem feitos? O doutor Helder já até comentou que o importante é que você comunique a companhia aérea na hora. Então, lá no aeroporto, você já vai diretamente no guichê da companhia aérea e comunica a ela que você não está encontrando a sua bagagem. Lá você vai preencher um documento, esse formulário, que vai ser a prova de que você comunicou a ela sobre o extravio da sua bagagem. Após essa comunicação, a companhia aérea, se for um voo nacional aqui dentro do Brasil, ela vai ter o prazo de 7 dias para achar a sua bagagem. E se for um voo internacional, ela tem um prazo maior de 21 dias. Se ela não localizar a sua bagagem dentro desse prazo, a gente considera que essa bagagem foi extraviada de forma definitiva. Então, se não encontrou nesse prazo, eles não vão continuar procurando. Então, definitivamente, você perdeu a sua bagagem. Aí, o consumidor ele tem direito a ser indenizado. Afinal, tinha pertences dele naquela bagagem e fora todo o constrangimento, né, de você ficar dias sem uma bagagem, principalmente se você estiver fora do seu domicílio. E tudo isso deve ser indenizado pela companhia aérea. Você pode fazer essa solicitação diretamente para a companhia aérea e se ela se recusar a te indenizar, você pode buscar um advogado para judicializar essa questão. Perfeito. Então, isso também vale para bagagens que estragam. Você já vai direto no guichê também, já mostra que aquela bagagem sua veio estragada. E eu gostaria de alertar vocês, consumidores, sobre essa questão do despacho de bagagem, que o Dr. Helder muito bem analisou aqui para nós. Se você realmente não quer despachar sua bagagem, fala, olha, eu quero a declaração porque tem item de valor aqui. Aí você vai fazer uma declaração, colocar o item de valor, com certeza eles não vão querer despachar sua bagagem mais. E esse bloco, ele termina, né, com os colaboradores nossos, que é a doutora Daiane, da Dr. Clinic, no 62-9226-48587, lá no Jardim Goiás, na Avenida A Ótica Visage, na Avenida Rio Branco, e o telefone para contato é o 62-99481-0006. E Auto Center, Auto Center, é um telefone de contato, é o 3088-3788. Terminamos esse segundo bloco e voltamos já já. Voltamos para o terceiro bloco e a gente escolheu falar de direito do consumidor de uma forma mais dinâmica, pegando tópicos como a gente começou com os golpes, falamos sobre as passagens aéreas, os passageiros e agora sobre bancos, né, as práticas abusivas. Dr. Helder, quais são as práticas abusivas mais comuns? Falar em banco é um problema muito bom de se debater, de se abordar. Por quê? O banco é seu inimigo. Você não tem amigo no banco. Quando tem um problema, Mônica Gonçalves, demais colegas aqui, audiência, você não tem que ligar para o gerente, você não vai fazer acordo com o banco. Coloca na sua cabeça, banco é seu inimigo. Claro que nós queremos competição, nós queremos multiplicidade de oferta de crédito, claro, mas de uma forma consciente, não da forma como acontece hoje, com esse oligopólio, forçando e estrangulando a vida do consumidor, constrangendo e reduzindo ele a um insignificante, a um super endividado. Então, práticas abusivas são as mais recorrentes. Você vai pedir um dinheiro emprestado para o banco e ele te pede um dinheiro para te emprestar o dinheiro. Aí ele cria lá nomes bonitinhos, tarifa de abertura de crédito, vai contratar um crédito para comprar o seu veículo, um CDC tradicional, aí ele diz que vai te cobrar ali uma taxa, você descobre só depois, tá? O vendedor não te fala não. Mas depois você descobre que ele te cobrou por uma tarifa de avaliação do veículo. Mas que avaliação? Quando é que foi feita essa avaliação no veículo? O banco não foi lá na loja ver coisa nenhuma. Ele simplesmente liberou o crédito e o vendedor aprovou a venda.
Então você está pagando por um serviço que não foi prestado e o banco não vai dar conta de dizer que prestou o serviço porque efetivamente ele não prestou, ele não mandou ninguém lá avaliar o veículo. Ele está confiando no lojista que é parceiro para captar o cliente que é você, que sou eu, os consumidores. Então tarifa de abertura de cadastro, taxa de avaliação de veículo que não existe, depois o juro sobre juro, que só com recálculo você vai descobrir que ele ofereceu ali um juro a 1%, ele fala assim bonito, ó, 1,2% ao mês, ó, que lindo, né? Depois você vai fazer um recálculo com calma, longe do calor, da emoção, da compra, descobre que está pagando 7% ao mês. Como é que fica? Isso é uma prática abusiva. E como é que o consumidor vai descobrir se ele, na hora, ele está no encantamento, ele está ali cercado, né, de práticas, às vezes, da má-fé, até do vendedor, que omite informação essencial, doutora Mônica, que é muita coisa. Resumindo, o banco não é o seu amigo. Não faça renegociação com o banco. Procure um advogado. E, doutora Ludmila, dentre as práticas abusivas, eu sugiro que uma seja a de mais má-fé, que é a venda casada. O que a senhora pode falar em relação à venda casada para os nossos telespectadores? A venda casada é uma prática abusiva que ocorre demais, né, com os bancos. Você vai ali, você de fato quer adquirir um produto, quer contratar um empréstimo e quando chega lá vão embutindo certos serviços que você não pediu. Aí é a hora que o banco vira aí seu inimigo, né? Porque ele acaba embutindo serviços que você não pediu, você acha que vai pagar um valor X e acaba o valor final é Y por conta desses serviços que não foram solicitados pelo consumidor. E isso é uma prática abusiva e não pode acontecer. Então, até nas questões, quando você for fazer algum tipo de contratação junto ao banco, antes mesmo de fechar negócio, é importante você contratar um especialista que consiga ler aquele contrato, que consiga te explicar de fato o que você está contratando e quais serviços esses que estão indo ali nas letrinhas pequenas, o que você está contratando a mais. Porque é uma prática muito comum. Normalmente, quando você vai no banco contratar algum serviço, você não leva só um serviço. Sempre tem alguma venda casada, sempre você um seguro, né? obrigado. E cria aquela sensação de que você é obrigado a levar aquilo, só que não é. Isso é venda casada. Você vai contratar um serviço X e não precisa levar os serviços extras que aquele banco está te obrigando. Um exemplo, Mônica, rápido, o Tapajós, sem cortar, mas já cortando, mas emendando. O cliente foi ao banco, pediu o crédito, e o banco forneceu, além do crédito que ele pediu, o título de capitalização. O cliente nem sabia o que era título de capitalização. Eu perguntei, você sabe o que é isso? Ele não. Pronto, e aí? E aí, descobriu na hora que foi lesado. Pode ficar à vontade, doutor Érico. Inclusive, uma prática comum dos bancos e financeiras que ocorre muito é na compra de veículo. Na compra de veículos, eles embutem seguro prestamista, em quase todos os financiamentos. E o consumidor vai e assina lá sem saber. E isso daí é uma prática abusiva também. E geralmente, se o consumidor não assinar, tem consumidor que são raros, mas leia o contrato. E não assinar, geralmente o financiamento não é aprovado. E isso daí também é ilegal. Ilegal. Até porque, né, doutor Helder, se trata de um contrato de adesão. E contrato de adesão explica para nós, né, e para os nossos telespectadores o que acontece com o contrato de adesão. O contrato na modalidade de adesão, né, quando as principais cláusulas já vêm pré-redigidas, estabelecidas pelo proponente. Você não tem muita liberdade de discutir ou alterar nada, a não ser os seus dados pessoais e os valores que você está contratando. Não é ilegal, mas é uma ferramenta extraordinária para trazer problema para o consumidor. Né? Porque tudo que é por adesão significa que você está indo pela dor ou pela emoção, não está indo pela segurança, pela certeza. E principalmente, Mônica Gonçalves, audiência, o que está adiantando ler contrato? Nada. Porque você lê, não entende nada, as cláusulas são de difícil compreensão, extensas. Eu quero ver quem é que vai passar, está ali no banco, está ali na loja, vai ler 12 páginas de contrato. Ainda que lesse, ele precisaria de um dicionário e de um intérprete, de um advogado do lado para ficar traduzindo, porque na prática a formação do convencimento pré-contratual, né, que é a manifestação da vontade de quem está querendo aderir e contratar, ela não é verdadeiramente verificada no momento da assinatura. Então, eu coloco uma assinatura ali manual só pro forma, como se fosse assim, vou assinar logo para ver se isso aqui desenrola rápido, mas ele não entendeu nada. Né? Exatamente, e dentro disso a gente percebe também que são colocadas dívidas infinitas na conta dos consumidores. Os consumidores contratam uma coisa e levam outra e acabam permanecendo numa dívida infinita, né, doutora Ludmila?
Tem como você passar para o nosso telespectador como que se trata essa dívida infinita? Essa dívida infinita é mais conhecida popularmente aí pelo cartão de crédito consignado. Então, a pessoa ali acha que está contratando um X valor nesse empréstimo do cartão de crédito consignado, porém essas parcelas não acabam nunca. Fica ali descontando, é um valor pequeno, mas que fica descontando para sempre ali no benefício ou naquele benefício daquela pessoa. O que faz com que essa dívida se torne impagável, porque sempre vai estar descontando lá 30, 40, 50 reais. A pessoa acha que, pensa, né, nossa, uma hora vai acabar rapidinho, né? O valor era pequeno do limite do cartão de crédito. Mas quando vai ver, passa 5, 10 anos pagando aquilo, sem nunca conseguir, de fato, quitar esse cartão de crédito consignado. Então, é muito importante que a pessoa fique atenta a lá os descontos que são feitos no benefício dela para não ter nenhum problema. E se tiver esse tipo de desconto, você tem o direito de fazer o cancelamento caso você não tenha solicitado esse serviço. Então é importante que você fale com um advogado especialista para que você aí possa cancelar esse tipo de serviço, senão você vai pagar a vida inteira e nunca vai quitar essa dívida. E assim, para a gente finalizar com chave de ouro sobre esse assunto, doutor Eric, como que o consumidor deve agir se ele viu que está sendo lesado nessas práticas abusivas? Ele tem que buscar os seus direitos nos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, o consumidor.gov.br, a Defensoria Pública, procurar um advogado também especialista de sua confiança e tudo que ele foi lesado, ele pode ter a restituição em dobro e também receber um dano moral por isso. Essa restituição em dobro, doutor Eric, explica melhor como que funciona isso para o cliente. Para o cliente, a gente é advogado, está falando cliente, né? Mas você também é nosso cliente, algum dia pode ser o nosso telespectador. Como que pode ser, como que é essa restituição em dobro? A restituição em dobro eu vou botar em termos assim mais fáceis, por exemplo, pegou R$1.000 e o valor pagou incorretamente, esse valor não era para ser R$1.000, você pode receber em dobro, né, R$2.000. Entendi. Quando você paga um valor que não é devido, o direito de receber em dobro chama repetição de indébito. Isso. Exatamente. A rigor, né, doutora Mônica, é aquele que é demandado principalmente por quantia indevida ou já paga, né? E nesse caso a gente também coloca até taxas e tarifas de conta salário, né? Taxas e tarifas de conta salário que são descontadas e que não podem ser descontadas, porque a conta salário, mesmo que ela seja aberta como conta corrente, ela não pode ser cobrada nenhum tipo de tarifa. E o que foi cobrado, como o doutor Eric disse, pode ser restituído em dobro, e nós temos uma súmula, que é a súmula 12 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que quando algo é cobrado na sua conta de forma errada, você não precisa comprovar o dano moral já é presumido. Mônica, ainda dá tempo ainda de mencionar a cesta básica do serviço. Exatamente. Às vezes a instituição financeira diz que você está pagando ali 60, 80 reais só para manter uma conta aberta. Às vezes não tem dinheiro nenhum lá. Não, todos nós sabemos que existe uma cesta de tarifa zero que te garante um mínimo, né? Ou seja, você não vai pagar nada de taxa para manter aquela conta corrente ali na instituição financeira. É só você cobrar do gerente, porque ela existe e está disponível sim. Exatamente. Esse bloco ele tem como nossos colaboradores o Zezé, moda masculina, na Avenida Engenheiro Eurico Viana, 241, próximo ao Shopping Flamboyant. O telefone do Zezé é 99684-8303. E se você é médico, dentista, fisioterapeuta ou tem uma clínica, não precisa ficar perdendo tempo com parte burocrática. A LAS Contabilidade cuida da sua gestão fiscal, tributária, tudo na área da saúde, com total segurança, discrição e eficiência. Especialistas no atendimento a profissionais da saúde que oferece condições e atuações personalizadas para clínica e consultório. Educação de carga tributária, emissão de prolabore e planejamento financeiro. Procure a LAS Contabilidade. Terminamos esse bloco e voltamos já já. E nesse último bloco a gente deixou o assunto do momento para poder falar e deixar vocês munidos de informação e até mesmo porque o superendividamento, que é o tema desse bloco, é algo que vem crescendo muito no Brasil. Mais de 79% da população brasileira está endividada. E sabendo, tendo conhecimento de como refazer as suas dívidas, com certeza você vai ter uma vida melhor, uma sobrevida melhor. Doutor Helder, sobre o superendividamento, quem pode entrar com a ação de superendividamento?
Mônica Gonçalves, nossa querida audiência, é importante, vamos deixar registrado, né? A lei do superendividamento é recente, de 2021. Ela alterou o nosso querido Código de Defesa do Consumidor para implementar algumas situações e torná-las mais práticas. Não que o superendividamento seja algo novo, não. Desde que existe crédito, existe gente que consome o crédito e se endivida além do normal. E o que é além do normal? O que é o superendividamento? É aquele indivíduo, aquele consumidor, pessoa física, né, não é o jurídica, é pessoa física, que acaba consumindo, demandando crédito e gasta tudo, extrapola seu salário, consome todo o seu salário. Ele tem R$3.000 de salário e tem 4 mil de dívidas mensais, dívidas contraídas de boa fé, dívidas que não se enquadram nas exclusões da lei, mas, óbvio, né, já está sem salário porque está devendo tudo para banco. Então, respondendo aqui de uma forma bem objetiva, né, é uma lei que veio para proteger todo aquele consumidor, pessoa física, que adquire, que precisou de um crédito de um momento, mas perdeu o controle e aquilo está consumindo um chamado mínimo existencial. O mínimo existencial hoje é por volta de R$600, R$700, que teoricamente seria o básico para pelo menos comprar ali um Nissin Miojo e um Kisuko, alguma coisa para você se manter. Claro, nós sabemos que o salário mínimo do DIEESE é R$7.000, né? Então, teoricamente, o mínimo existencial deveria ser R$7.000. Mas na prática não é. É algo em torno de R$600, R$700. É por aí. É um Kisuko aí, tá difícil, né? É o miojo, a carne moída e o Kisuko. Não dá para fazer muita coisa. Todo mundo sabe que ir para o mercado hoje é um desafio. Né? Eu vou ao mercado, eu volto lá assim, um fiasco. E as pessoas têm falado, né, que o arroz caiu o preço, mas a carne está nas alturas, mas né? O que adianta, cara? O que adianta? Aí você tem que recorrer a coisas. O consumidor, para não ficar extremamente assim, lascado na palavra, na expressão popular, né? Ele precisa se socorrer, às vezes, da carne de segunda e terceira, carne moída, bolinha de carne, que é a almôndega. Ele tem que comprar o miojo, tem que comprar o pior refrigerante, entendeu? Ele deixa de comprar fruta, alguma coisa. É o pior iogurte, que, assim, é difícil. Para o consumidor é difícil. E nós estamos falando de alimentação. Agora, imagina bancar as suas contas mensais regulares, né? Porque todo mundo precisa pagar uma conta de água, ninguém aguenta mais pagar R$300 de conta de energia com tanto ICMS. Como é que o consumidor com R$700, R$600 de mínimo existencial, mesmo tendo um salário fixo, como é que ele vai fazer? Ele não faz. E, doutora Ludmila, existem algumas contas que não entram, né, na questão da ação do superendividamento. Quais são os tipos de contas, os tipos de dívida que não entram na ação de superendividamento? Exatamente, doutora Mônica. Existem dívidas que, infelizmente, não são aí colocadas dentro desse benefício do superendividamento. Entre elas, para a gente citar aqui alguns exemplos. O financiamento de imóvel que possui garantia, questão também de pensão alimentícia, artigos de luxo, dívidas rurais. Então, algumas dívidas específicas, elas não vão entrar dentro dessa lei do superendividamento, então não vai ser possível a renegociação dessas dívidas utilizando a lei. Doutor Eric, como que o consumidor faz para entrar com esse processo? O consumidor tem que registrar tudo, né? Ele tem que ter todas as provas e ele pode procurar o PROCON, pode procurar um advogado de sua confiança ou a Defensoria Pública. Certo, existem alguns documentos que precisa levar? Na hora ali, já tem que ter algum documento próprio ou só um extrato bancário, o extrato do INSS serve? É bom ter o contrato também, para estar analisando esse contrato, para a gente estar vendo a cláusula que fala sobre juros também, para a gente... E Mônica, mas aí complementando o que o doutor Eric está falando, claro que todo meio de prova interessa, né? Então, se você está super endividado, você precisa saber qual é a origem dessa dívida. Se é contratos bancários, procure os contratos bancários para mostrar. É um financiamento, financiamento de veículo? É um cartão de crédito? Que tipo de dívida bancária é essa? Algumas se enquadram na lei do superendividamento, já outras não. E qual é a vantagem da lei do superendividamento? Você pode pedir, como o Eric falou, quando você procura o PROCON da vida, uma defensoria pública, ele vai tentar uma conciliação administrativa, extrajudicial, sem o processo. Vai tentar reunir os credores, todos os seus credores, né? E para tentar forçar ali, entre aspas, um bom e melhor acordo. E se isso não for possível, aí sim o correto é judicializar essa demanda e forçar, você vai oferecer como consumidor, vai preparar um plano e oferecer esse plano de pagamento que pode levar
até 5 anos para você quitar. Em resumo, o superendividamento ele é a recuperação judicial e a falência do CPF, que não existia. Existia só do CNPJ e você, consumidor que tiver, entre aspas, quebrado, é o superendividamento. Mônica, não, mas é o antigo insolvência civil. Civil, isso. Esse último bloco eu deixo reservado para as últimas considerações, para vocês falarem e deixarem o recado que vocês quiserem. E eu gostaria de começar com o doutor Eric, que é tão atuante aí nessa causa autista, o que o senhor quiser deixar de consideração para os nossos telespectadores. Minha consideração final é que nunca deixem de procurar seus direitos, que procurem sempre ir atrás da Defensoria Pública, do PROCON ou do advogado da sua confiança, e para não deixar dinheiro na mesa, né? E nem deixar faltando. Então, procurem seus direitos. Doutora Ludmila, suas considerações? Primeiramente, gostaria de agradecer. Obrigada, Mônica. Obrigada, Opinião em Debate, toda a equipe. Obrigada, meus colegas que me fizeram companhia aqui hoje. É sempre muito especial estar aqui no programa para falar sobre esses direitos que são importantes que você conheça. A maior ferramenta do consumidor é a informação. E aproveitando, vou divulgar aqui o nosso canal, Reclame Já, o canal do consumidor, em que lá você vai ter as informações básicas sobre o que fazer e como agir nessas situações, como nós discutimos aqui hoje, mas em outras diversas. Então é muito importante que o consumidor ele se mantenha informado. Então busque informação sempre antes de fechar algum contrato, antes de fechar algum negócio, para você garantir aí que você não vai ter nenhum tipo de problema. Obrigada, Mônica. Perfeito, muito eu que agradeço. E doutor Helder, as suas considerações finais. Obrigado, Mônica, obrigado ao Rosenval que não está aqui, obrigado à produção, Mel, toda a equipe, os meus queridos amigos aqui de bancada. E deixar em primeira mão, né? Mônica Gonçalves será nova colunista no canal Reclame Já, o canal do consumidor. Ela vai ter uma playlist ali exclusiva com dicas relacionadas a determinada pasta do direito do consumidor. E eu quero que você participe, viu, Mônica? Eu faço questão. Já vou começar a te mandar os meus vídeos na próxima semana. Ludmila, que é a rainha do aéreo, ela tem lá uma playlist só sobre dicas do transporte aéreo. Temos outros colaboradores, temos a Patrícia Dantas também nos ajudando ali com dicas na questão da saúde, direito médico. Mas a minha mensagem final aqui, ainda dá tempo, eu estou olhando aqui o cronômetro. A minha mensagem final para você, consumidor, é o seguinte: já é hora de você mudar o comportamento, né? Você não é obrigado a dominar todos os assuntos, estar antenado a todas as situações. Mas você pode, com o mínimo de informação hoje, que está na palma da mão, buscar o melhor sites confiáveis, repositórios de informações confiáveis, para que você não caia mais em golpes, para que você não se enrasque no superendividamento. Lembre-se, você não é amigo de nenhum banco e nem de gerente de banco. O banco quer apenas te empurrar crédito e te superendividar e te deixar insolvente para o resto da vida. Então, já é hora de uma mudança de comportamento. Quem sabe um dia não precisemos mais de Código de Defesa do Consumidor, porque as relações estarão muito mais na boa fé do que na letra fria da lei. Essa é a minha mensagem para você, consumidor. Então, não deixe de seguir o canal Reclame Já. Né? E eu fico aqui nesse bloco com a colaboração do Complexo Sicoob. Com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, o Sicoob é a escolha certa para administrar a sua conta corrente da sua empresa. Afinal, nela também você é dono e participa. O Sicoob é diferente de banco, porque ele é uma cooperativa. Então, nós vamos ter menos problemas com ele do que o que foi apresentado aqui, né? Porque você participa dos lucros e ganhos da cooperativa Sicoob. Gente, fiquem com Deus, foi um excelente programa, espero que vocês tenham gostado e siga o canal do Dr. Helder, Reclame Já. Uma boa noite e fiquem em paz.